Olá, o meu nome é Stephanie e juntamente com alguns outros colegas que eu vou estar deixando o nome aqui, vamos apresentar um trabalho falando sobre o sistema imunitário, como a imunidade contra vírus, bactérias, fungos, parasitas e micro-organismos, além também de algumas informações gerais sobre as vacinas. E para começar, eu vou estar falando um breve resumo do sistema imunitário. O sistema imunitário tem a capacidade de distinguir o que é próprio do não próprio, podendo assim eliminar do organismo células e moléculas não próprias potencialmente deletérias. Esse sistema também tem a capacidade de reconhecer e destruir células anormais derivadas do tecido do hospedeiro. Qualquer molécula capaz de ser reconhecida pelo sistema imunitário é considerada um antígeno. A pele, a córnea e a mucosa formam barreiras físicas, as quais compõem a primeira linha de defesa do corpo. Essas rupturas das barreiras anatômicas podem desencadear dois tipos de resposta imunitária: a resposta imunitária inata e a resposta imunitária adquirida. A imunidade inata não exige uma exposição anterior a um antígeno para ser plenamente eficaz. Assim, pode responder imediatamente a um invasor. Ela reconhece principalmente padrões moleculares amplamente distribuídos, em vez de um antígeno específico contra um organismo ou célula. Os componentes incluem células fagocíticas, leucócitos e células linfóides inatas. As células fagocíticas ingerem e destroem os antígenos invasores. Os leucócitos e as células mononucleares liberam mediadores inflamatórios. E as células NK destroem algumas células infectadas por vírus e células tumorais. Já a imunidade adquirida requer uma exposição a um antígeno anterior para ser totalmente eficaz e leva tempo para se desenvolver após o contato de um invasor novo. Em seguida, a resposta é rápida. O sistema recorda as exposições anteriores e é específica ao antígeno. Os componentes incluem as células B e as células T, que atuam em conjunto para destruir os invasores. A imunidade adquirida engloba a imunidade humoral, que é derivada da resposta de linfócitos B, e as imunidades determinadas por células, que são derivadas das respostas das células T. Então, gente, agora eu vou falar da imunidade às bactérias. Esse tipo de imunidade é mediada por dois mecanismos, o mecanismo da resposta imune inata e o da resposta imune adaptativa. Primeiramente, temos que ter em mente que há dois tipos de bactérias: as bactérias extracelulares e as bactérias intracelulares. As bactérias extracelulares são aquelas que têm capacidade de se replicar fora da célula hospedeira, como no plasma sanguíneo, no lúmen e nos fluidos biológicos. Essas bactérias podem nos causar patogenia por dois mecanismos diferentes, que é a inflamação e a síntese de toxinas. A inflamação é um processo de defesa do nosso organismo, mas quando esse processo ocorre de forma exacerbada, pode ser prejudicial para nós, pois resulta na lesão tecidual local e, em alguns casos, o indivíduo pode vir a sofrer um choque séptico. O choque séptico é um colapso circulatório. Ocorre devido ao surgimento de trombos na corrente sanguínea, e isso pode levar à falência de órgãos do indivíduo. Como foi dito anteriormente, essas bactérias também podem nos causar problemas através da síntese de toxinas. E essas toxinas podem ser do tipo endotoxinas e as exotoxinas. As endotoxinas estão localizadas na parede celular das bactérias, como o LPS, e as exotoxinas são secretadas pelas bactérias. Um exemplo bem claro é a toxina secretada pela bactéria causadora do tétano. Essa toxina inibe a transmissão neuromuscular. A resposta imune inata das bactérias extracelulares ocorre primeiramente com a ativação do sistema complemento. Esse sistema nada mais é do que o recrutamento de células de defesa para o local da infecção. Quando essas células chegam até o local da infecção, ocorre o processo de fagocitose. Essas células têm receptores que irão reconhecer o patógeno, no caso em questão as bactérias extracelulares, e irão fagocitá-la. Agora, falando um pouco da resposta imune adquirida das bactérias extracelulares, ocorre da seguinte forma esse processo.
Primeiramente, as células linfócito B produzem anticorpos específicos a essa bactéria. Esses anticorpos nada mais são do que proteínas, e essas proteínas irão se ligar a receptores de membrana dessa bactéria e em seguida o linfócito T irá reconhecer o conjunto completo, anticorpo-bactéria, e assim irá ocorrer a fagocitose desse conjunto, anticorpo-bactéria. Quando há a produção de anticorpos, denominamos resposta imune humoral. As bactérias intracelulares são aquelas que se replicam no interior da célula hospedeira, e isso impossibilita a ação dos anticorpos. Durante a resposta imune inata contra essas bactérias, os macrófagos tentam fagocitar, mas essa bactéria é intracelular, então ela se replica dentro dessa célula. Sendo assim, o macrófago secreta interleucina 12 para ativar as células NK, que são as células natural killer. Essas células ativadas secretam interferon gama, que irão ativar os macrófagos e assim as bactérias serão destruídas. É importante lembrar que a resposta imune inata apenas controla a infecção e não a erradica. Por isso, a imunidade adaptativa deve ser acionada. Na imunidade adaptativa contra essas bactérias intracelulares, o principal mecanismo de resposta imunológica é a ativação dos fagócitos através dos linfócitos T. É importante ressaltar que indivíduos que possuem deficiência na imunidade mediada por células, como os portadores da AIDS, são suscetíveis a adquirir infecções causadas por essas bactérias intracelulares. Eu vou começar a falar da imunidade contra fungos. As infecções fúngicas, também conhecidas como micose, são importante causa da mortalidade e morbilidade em seres humanos. As infecções são de dois tipos: endêmicas, causadas por fungos presentes no ambiente e cujo esporo penetra no corpo, e a outra chamada de oportunísticas, em que os agentes causadores causam doenças leves e não manifestam em indivíduos sadios. Mas em indivíduos imunodeficientes, a doença tende a ser mais grave. A imunidade é o fator mais importante para as infecções fúngicas. Uma vez que ela está comprometida, o risco de ser infectado é grande. As infecções por fungos oportunistas também são associadas à imunodeficiência causada pelo HIV e à terapia para câncer disseminado e à rejeição ao transplante. A AIDS é uma infecção fúngica oportunística e a pneumonia está associada a ela também. Diferentes fungos infectam os seres humanos e podem viver em tecidos extracelulares e dentro dos fagócitos. Portanto, as respostas imunológicas a esses micro-organismos são frequentes combinações das respostas da bactéria, extra e intracelulares. Pouco se sabe sobre a imunidade antifúngica quando se compara a imunidade contra bactérias ou vírus. A imunidade celular é o principal mecanismo de imunidade adaptativa contra as infecções fúngicas. O Histoplasma capsulatum é um parasita intracelular facultativo que vive em macrófagos e é eliminado pelos mesmos mecanismos celulares que são eficazes contra bactérias intracelulares. Supostamente, os neutrófilos liberam substâncias fungicidas, tais como espécies reativas de oxigênio e enzimas lissosomais, e fagocitam os fungos para a morte intracelular. A imunidade adaptativa é ativada quando um patógeno atravessa a barreira da imunidade inata e a sua presença ativa o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos para combater esse patógeno. Um exemplo de imunidade adaptativa é a vacinação. A imunidade inata é a proteção que o indivíduo adquire desde o seu nascimento contra diversos patógenos. Um exemplo de retrovírus é o vírus do HIV, que tem afinidade pelas células do sistema imune. Temos também os retrovírus, que são constituídos por RNA e uma enzima chamada transcriptase reversa.
Essa enzima é responsável por transcrever o RNA em DNA. Porém, os vírus não possuem célula nem metabolismo próprio, mas quando penetram uma célula, têm a capacidade de se reproduzir e de evoluir. Muitos cientistas ainda discutem a respeito dos vírus serem seres vivos ou não. Partindo do princípio da vida, um ser vivo tem que ter metabolismo próprio, célula, material genético sendo RNA ou DNA, ser capaz de se reproduzir e de evoluir. Os vírus são micro-organismos intracelulares obrigatórios, não possuem metabolismo próprio, possuem RNA ou DNA, que é o material genético, e são específicos, ou seja, eles têm afinidade por determinado tipo de célula. Agora eu vou falar da imunidade contra os parasitas. Das doenças infecciosas, a infecção parasitária é considerada uma infecção com parasitas de animais, como os protozoários, eumintos e os ectoparasitas, exemplos carrapatos e os ácaros. Os parasitas atualmente são responsáveis por maiores taxas de morbidade e de mortalidade do que qualquer outra classe de organismos. A esquistossomose é transmitida através da exposição à água, em que os caramujos infectados vivem. Já a malária é diferente, que é através de um mosquito que é feito a transmissão, né? E a maioria das infecções parasitárias são crônicas, devido à fraca imunidade inata. Agora eu vou falar sobre imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata é representada por várias células e não é tão efetiva porque tem muita invasão. Os protozoários e os eumintos são muito grandes para serem fagocitados. E além disso, possuem tegumentos espessos que tornam resistentes às substâncias microbicidas secretadas pelos fagócitos. Agora eu vou falar da imunidade adaptativa. Os eumintos e os protozoários variam muito de suas propriedades estruturais e bioquímicas, por isso induzem imunidade adaptativa. O principal mecanismo de defesa contra os protozoários intracelulares é semelhante à defesa contra as bactérias intracelulares. Ou seja, a imunidade mediada por células, particularmente a ativação de macrófagos por citocinas derivadas de linfócitos, T-help1, usuários que se replicam no interior das células do hospedeiro e causam lise dessas células, com exemplo, o plasmodium, que estimula a produção de anticorpos específicos na ativação dos linfócitos TCD8. A principal defesa contra os eumintos é mediada por linfócitos T-help2, resultando na produção de 1IgE e ativação de oxidativos hidrolíticas, que são tóxicas para os parasitas. Dentre os mecanismos de escape estão as mudanças de antígenos de superfície e os protozoários se escondem do sistema imunológico, vivem dentro da célula e formam cistos. E há estímulos de linfócitos reguladores que suprimem a resposta imunológica. Agora eu vou falar um pouco sobre as vacinas. As vacinas funcionam educando o sistema imune. Elas induzem a chamada resposta de memória específica, onde células T e células B são ativadas. Quando o corpo entra em contato com o patógeno, essa resposta irá impedir que a doença se desenvolva de uma forma mais grave. Deste modo, o corpo fica imune. Para induzir uma resposta imune específica, é necessário um antígeno. O antígeno pode ser um patógeno morto ou atenuado, ou até uma parte dele. As estratégias de vacinas mais modernas, como a de RNA e de vetores virais recombinantes, funcionam como uma plataforma para reproduzir o antígeno, ou seja, parte do patógeno no indivíduo vacinado. Algumas vacinas ainda possuem adjuvantes, que são ações importantes para melhorar a resposta imune. Vacinas virais podem ser classificadas como vacinas atenuadas, inativadas e de subunidades. As vacinas atenuadas contêm os agentes infecciosos vivos, mas enfraquecidos.
Já as vacinas inativadas ou de subunidades usam agentes mortos ou partículas dele. Os componentes dessas vacinas são chamados de antígenos e têm como função reduzir o máximo ao risco de infecção ao estimular o sistema imune a reproduzir anticorpos, de forma semelhante ao que acontece quando somos expostos ao vírus, mas sem produzir a doença. A vacina atenuada é aquela em que o vírus encontra-se ativo, porém sem possibilidade de causar a doença. Exemplos: febre amarela, rubéola, poliomíelite oral, sarampo, dentre outras doenças. Quando aplicado ao corpo do indivíduo, o vírus atenuado é capaz de se replicar, porém de maneira lenta, sem causar maiores danos e riscos ao organismo. A prolongada exposição ao vírus durante uma lenta replicação viral induz a resposta imune. Essa resposta leva à produção de células de memória, as quais garantem o estabelecimento de imunidade contra o vírus em questão. As vacinas inativadas contêm o vírus inativados por agentes químicos ou físicos. Já as vacinas de subunidades são fragmentos do vírus purificados. As vacinas inativadas e as de subunidades não chegam a imitar a doença como as vacinas atenuadas. O que elas fazem é enganar o sistema imune, pois ele acredita que o agente infeccioso morto ou uma partícula dele representa perigo real e desencadeia, assim, o processo de proteção. São vacinas sem riscos de causar infecções em pacientes imunodeprimidos ou em gestantes e o seu feto. Alguns exemplos dessas vacinas são a poliomielite injetável, hepatite A gripe e as vacinas da raiva. Por trabalhar com micro-organismos completamente incapacitados de provocar a doença ou sintomas, as vacinas inativadas, que de modo geral são formuladas com adjuvantes, tendem a ter esquemas vacinais de multidose, como as vacinas de poliomielite injetável e de subunidades à hepatite B. Atualmente, as vacinas são obtidas por engenharia genética, como as vacinas da hepatite B, e também a vacina do HPV. Nessas vacinas emprega a informação genética do patógeno, responsável pela codificação de proteínas que representam antígenos relevantes para a proteção. Hoje é possível reproduzir proteínas recombinantes através de sistema heteróloga, usando outros micro-organismos como bactérias, leveduras, células de mamíferos ou até de insetos, como fonte para os antígenos serem incorporados na formulação das vacinas. Além disso, a disseminação das técnicas de manipulação genética alterou de diferentes maneiras o desenvolvimento e a pesquisa de novas vacinas. Por meio de estratégias de clonagem gênica e mutagênese, podemos gerar assim vírus atenuados de forma mais precisa e com muito mais segurança. Enfim, esse foi o nosso trabalho, espero que gostem. Alguns exemplos dessas... Trófilos. Preços... 2000 years later. Presumivelmente, A infecção... Como é que é?